Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos abordar o tema da reprodução assistida. Para isso eu convidei um dos maiores especialistas do Brasil, que é o médico ginecologista Carlos Peta. Muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, Marcelo. Como vão a todos? Será um prazer. É isso aí. A reprodução assistida, pessoal, tem crescido cada vez mais. No Brasil, gira em torno de 15 a 20% dos casais em idade fértil que têm alguma dificuldade em engravidar. E também uma estatística legal que o Dr. Carlos nos trouxe aqui é de 1 a 2% das crianças nascidas vivas no Brasil já vêm da reprodução assistida, não é isso, professor? Isso depende da região que a gente avalia, mas cada vez mais cresce esse número. Então, você tem alguns países europeus que esse número chega a 6%, 7%. Né? Você fala, puxa, mas por que tanto isso? Né? Claramente, tem aumentado o casos de infertilidade conjugal, onde o casal, ou o homem, ou a mulher precisa de ajuda para engravidar. Né? Falar, por que tanto? Se a gente for observar a nossa vida de hoje, né, existem, por exemplo, 4 causas evitáveis de infertilidade. Mais importante delas, idade. Então, a idade na mulher, ela determina muito como está a qualidade e o número de óvulos. Porque a mulher nasce com um número muito grande de óvulos, chega na adolescência, para você ter ideia, com 100 mil óvulos. Fala, puxa, mas ovula um por mês, então dura para 5 gerações, né? Não é verdade, porque o ovário, todo mês, ele disponibiliza um grupo grande. Então, e esse grupo, ele se perde todo mês. Então, imagina que a mulher ganha lá um baú, 2 baúzinhos cheios de ovinho, que são os ovários, e todo mês descarta um punhado. Então, esse número vai diminuindo ao longo dos anos. Naturalmente. Um dia acaba, isso é a menopausa, tá? Só que a mulher ovula os melhores óvulos mais cedo. Então, existe uma diminuição do número e existe uma diminuição da qualidade. Na prática, o que isso quer dizer? A chance de uma mulher engravidar começa a diminuir a partir dos 30 e vai mais rápido a partir dos 35. Então, a partir dos 35, aumenta o risco de não conseguir engravidar, da infertilidade. Aumenta o risco de aborto. E aumenta o risco devagarinho de síndrome de Down, de Edwards e outras alterações genéticas, que é isso o que a menor qualidade dos óvulos causa. Mais alterações genéticas no embrião. O embrião alterado, ou ele não vira uma gravidez, ou ele termina num aborto, e às vezes vai adiante. O mais comum é a síndrome de Down. Entendi. Então, a idade é o primeiro fator importante. Segundo, obesidade. Então, a gente está vendo cada vez mais nos noticiários que a nossa sociedade é cada vez mais americana, né? Com muita gente com sobrepeso, com obesidade. Isso, na mulher, causa alteração hormonal, não ovula direito. No homem, causa alteração de metabolismo, piora a qualidade dos espermatozoides, né? Terceira coisa, doenças sexualmente transmissíveis. Então, causa o quê? Na mulher, obstrução das trompas, que é o que faz a ponte ali entre óvulo e espermatozoide, né? Causa dor pélvica. No homem, essas infecções também podem piorar a qualidade de espermatozoide, diminuir o número. Né? A idade no homem, né? Você não falou nada. A gente já não acha que a idade para o homem é uma coisa tão boa assim. Né? Antigamente a gente falava, não, o cara continua produzindo espermatozoide, mas hoje cada vez mais tem estudos que homens, a partir dos 40 anos, começa também a ter uma diminuição da qualidade desses espermatozoides. Tá? E a última causa evitável, o cigarro. Então, o cigarro diminui mais rápido o número de óvulos, piora a qualidade de óvulos, piora a qualidade de espermatozoides. Então, se você for olhar na nossa sociedade, são coisas muito comuns, em especial a idade hoje em dia, né? Porque as pessoas... A sociedade cobra da gente, né? Você tem que estudar, se formar, fazer pós-graduação, arrumar um bom emprego, viajar, ter uma casa que sobra quarto. Agora você pode ter filho. Aí já passou dos 30 tranquilamente. Tranquilamente já passou dos 30, né?
Então, por isso que a gente hoje escuta tanto, olha, fez 30, guarda seus óvulos, guarda seus espermatozoides. Daqui a pouco a gente ainda vai falar, olha, fez 40, guarda seus espermatozoides, né? Exatamente porque é uma maneira de segurar, entre aspas, aí esse envelhecimento e ter óvulos mais jovens. Entendido. E aí, nesse caso, esse casal que teve dificuldade, seja o homem ou a mulher, por qualquer um desses fatores que você elencou, vem a reprodução assistida, né? O que é a reprodução assistida? Bom, a gente chama de reprodução assistida tudo aonde esse homem, essa mulher, esse casal precisa de ajuda, né? Não necessariamente você precisa ter um problema. Então, você pode tratar casais homossexuais femininos, né? Homoafetivos femininos. Elas não necessariamente têm um problema, mas você precisa usar um espermatozoide do banco de sêmen, do banco de espermatozoide, então você está ajudando a ocorrência dessa gravidez. Isso pode ser desde tratamento simples, aonde a gente acompanha, estimula a ovulação, fala, olha, que hoje é o melhor momento para ter relação, as chances são melhores aqui, até tratamentos como a fertilização in vitro, onde a gente pega óvulo, pega espermatozoide, observa a formação dos embriões e coloca um embrião pronto de volta dentro do útero. Então, a fertilização in vitro é uma reprodução assistida? É uma reprodução assistida. Então... É uma das técnicas de reprodução assistida. Entendi. Então, tudo é uma reprodução assistida e tem várias técnicas, dentre elas a fertilização. Isso. Está bem dentro de um guarda-chuva, né? A gente não tem muito o que inventar, tá? Essas são coisas muito importantes em fertilidade, né? A primeira coisa, fala, olha, quanto tempo alguém espera para buscar ajuda? Se essa mulher tem abaixo de 35 anos, 1 ano com relações regulares, 1 a 2 vezes por semana, sem uso de método anticoncepcional. Então, quando a gente avalia, por exemplo, 100 casais que vão tentar engravidar, 85 vão engravidar no primeiro ano. E dessas 85, 55, 60 no primeiro semestre. Então, a gente já nota que a gravidez é para que ela aconteça mais rapidamente e não mais lentamente. Então, essa história de, você espera 3 anos, 4 anos, 5 anos, isso não pode existir. Se essa mulher tem acima de 35, a gente nem espera 1 ano. Já começa a investigar e se encontra alguma coisa, já trata depois de 6 a 8 meses. De novo, porque a idade, ela é bastante estressante para a gente e limitante. Então, por isso que a gente se apressa mesmo. E aí, quais são as principais técnicas de reprodução assistida, então? São degraus que vocês vão escolhendo? Ou depende da pessoa? São degraus, mas depende do que você encontra como causa. Então, vamos imaginar, por exemplo, a trompa. A trompa ou tubo uterina, ela fica ali entre o útero e o ovário. Tudo que acontece numa gravidez, no início, acontece na trompa. Então, a mulher ovula, não é que esse óvulo pula para dentro da trompa, a trompa tem que atraí-lo por um mecanismo químico. O espermatozoide tem que nadar, vai da vagina para o colo, para o útero, lá na trompa, tem que encontrar o espermatozoide lá, tem que formar um embrião. A trompa é a incubadora, então fica 5 dias esse embrião se desenvolvendo lá. Ela, trompa ou tuba, tem que levar o embrião de volta dentro do útero. Então, olha como ela é importante nesse processo inicial. Lembra lá que a gente falou das doenças transmissíveis? O que elas causam? Obstrução da trompa. Então, se a trompa está obstruída, esse encontro não vai acontecer. Alguém que fez uma laqueadura, o que é a laqueadura? Corta a trompa. O encontro não vai acontecer. Então, a trompa é o laboratório da mulher. Então, se o laboratório dela não está bem, a gente empresta o nosso. Isso, se o problema é na trompa, tem que ser uma fertilização in vitro. Não tem jeito. Tem mulheres que não ovulam direito. Nós vamos fazer o quê? Estimular a ovulação com medicamento. Acompanha, vê quando ela vai ovular, vai ter relação no dia que vai ovular. Que é o que a gente chama de relação programada ou coito programado.
Às vezes, o homem tem um número um pouco menor de espermatozoide, uma qualidade não tão boa. Você pode fazer o quê? Separar os melhores espermatozoides, acompanhar a ovulação e quando essa mulher vai ovular, coloca os espermatozoides dentro do útero. Isso é o que a gente chama de inseminação intrauterina. Tá? Sem a relação sexual, já coloca direto. Coloca direto. Você fala, tá, é igual uma fertilização? Não. A gente dá uma ajuda, mas em um nós estamos colocando espermatozoide, que é a inseminação. No outro nós estamos colocando um embrião pronto, que é a fertilização. Tá? Então, claramente, as chances de sucesso são bastante diferentes. Sim. Então, uma inseminação tem uma chance de 12% a 15%. Mulheres abaixo de 35 anos, tá? Uma fertilização para mulheres abaixo de 35 anos, chance de sucesso 65% até 70%. Porque já põe um embrião pronto. Selecionado no meio de vários embriões. A própria natureza seleciona, né? Então, a gente observa a formação, mas a natureza vai falar, olha, você não vai, você não dividiu, você não chegou, né? A gente hoje, você tem um ponto que você consegue analisar geneticamente os embriões. Então, a gente consegue saber se esse embrião é normal, se esse embrião tem Down, a gente sabe o sexo do embrião, né? E a gente consegue pesquisar várias alterações genéticas nos embriões antes deles virarem uma gravidez. Então, essas são algumas indicações, né? Vem o casal e fala, olha, eu tenho um problema genético na família que pode passar para o meu filho. A gente avalia isso no embrião. Dá um exemplo mais comum desse tipo de problema genético de família. Mais comum. Então, por exemplo, estava conversando hoje de manhã com um casal, a família dele tem uma mutação, é um gene alterado, que causa uma alteração nervosa em membro inferior, nas pernas. Então, vai tendo uma alteração nervosa, a perna vai ficando fraca, tem dificuldade para andar, tem dor. E é genético. O vô dele tinha, o pai dele tinha, ele tem. Tá? Esse gene, ele consegue ser identificado no embrião. Entendi. Né? Você fala, mas qual a diferença de um Down, por exemplo? Imagina que a gente está olhando um prédio, né? Você olha lá o prédio e fala, o prédio tem que ter 20 andares, 5 janelas. Você olha e fala, o prédio tem 21 andares, está com problema. Tem 3 janelas. Essas são as aneuploidias. Então, a aneuploidia é falta um cromossomo todo, sobra um cromossomo todo. Então, por exemplo, síndrome de Down. Tem um cromossomo 21 a mais. Então, imagina que é uma cadeia inteira. Um prédio inteiro. Isso. Ou andar do prédio todo. Isso, tá? Agora, se você me pergunta, fala, mas e o interruptor da direita da sala 5? Você fala, não sei, não enxergo o interruptor daqui. Né? O que você precisa? Você precisa de um mapa do prédio para saber aonde está o interruptor, para chegar lá e ver se ele está funcionando ou não. Essas são as doenças monogênicas, que tem um gene só afetado, tá? Que são as doenças familiares. Então, o que se faz? Avalia o vô, se ele estiver vivo, o pai, se ele estiver vivo, e o paciente. Fala, olha, identifica o gene, aonde ele está. Aí faz-se uma sonda genética. Então, para você ter ideia, é algo que vai buscar aquele gene que é pequenininho, escondido. Fala, olha, esse gene está presente, esse embrião é afetado, essa criança vai ter o problema genético. Ou vai dizer, o gene não está presente, o embrião não é afetado, essa criança não vai ter aquele problema da família. Legal. Entendeu? Espetacular. Isso vale, por exemplo, para hemofilia, para várias doenças graves também? Tem várias doenças graves que podem ser vistos, né? Anemia falciforme, tudo que tem um gene relacionado a isso. Né? Hoje se discute muito porque mês de outubro, câncer. Então, 1/3 dos cânceres tem uma mutação de mama
tem mutações que são de genes mesmo, BRCA1, BRCA2, e é um risco familiar grande. Tá. Então a gente ouve aí, né? Angelina Jolie tirou as 2 mamas pelo risco familiar. Sim. E a gente consegue analisar no embrião se esses genes estão presentes ou não, né? Para avaliar o risco desse embrião depois que vira uma pessoa, ter câncer de mama. Que espetacular. A medicina evolui fantasticamente. Ela evolui muito, né? A gente fica encantado de ver, né? Porque a genética, a reprodução assistida, então, é uma coisa que impressiona. Sim. Né? Hoje você tem, por exemplo, programas totalmente automatizados que pega o óvulo, faz a colocação do espermatozoide dentro do óvulo, né? E isso vai de uma maneira muito rápida, né? E isso é até uma coisa muito legal da nossa cidade, né? Porque nós fomos a primeira clínica a ter um equipamento que a gente chama de time-lapse, que avalia os embriões em tempo real o tempo todo. Então, em vez de você só lá dar uma olhadinha, não, faz um filme. Né? Olha só. A primeira a gente comprou quando foi fazer o serviço de reprodução do Sírio-Libanês em São Paulo, há 14 anos. Tá. Mas quando a gente inaugurou aqui em Campinas, que tem 8 anos, foi a primeira estufa que a gente chama moderna, porque antes era uma câmerazinha que colocava dentro da estufa, e as modernas viraram, a estufa virou um Big Brother de embrião. Que legal. E há 3 anos a gente teve a primeira estufa com inteligência artificial do país também. Olha só. Né? Então essa é uma coisa muito legal, porque a gente fica orgulhoso como cidade mesmo, sim, né? Sim. De você falar, puxa, eu preciso ir para São Paulo, eu preciso ir para os Estados Unidos para fazer alguma coisa. Não, porque a gente tem toda essa tecnologia aqui. Legal. Doutor Carlos, você fez todas essas explicações, assim, tem muito treinamento médico e tem muito equipamento envolvido para essa reprodução, né? É muito caro fazer uma reprodução assistida? Olha, Marcelo, infelizmente hoje ainda é bastante caro no Brasil, né? Tudo é importado, tudo é contado em dólar, né? O dólar a gente vê aí a cada dia, então esse, sem dúvida nenhuma, é um fator limitante, né, de acesso ao tratamento. Então, clínicas privadas, uma fertilização vai de 20 a 30 mil. Tá. Né? E se vai fazer análise do embrião, se vai juntar mais óvulos, esse custo pode aumentar. Né? Infelizmente, o serviço público não dá conta da demanda que tem. Tá. Né? Então, imagina que, por exemplo, um serviço universitário da USP faz ao redor de 30 tratamentos por mês. Tá. Né? Quando precisaria muito mais do que isso. Só para a cidade de São Paulo. Tá? É uma coisa absurda. Então, existe uma grande lacuna de acesso, né, aos tratamentos. Tá. Entendeu? E quando um casal decide fazer esse tratamento, se organiza, tem um limite? Por exemplo, não deu certo esse mês a fertilização ou qualquer coisa que a reprodução que ele está fazendo, tem limites que pode ser feito? Tá. A gente tem limite de bom senso, né? Ou de chances. Tá. Por mais que seja algo bastante emocional, a estatística ela é muito importante. Então, quando a gente pega óvulos, né? A gente chama isso de punção para pegar óvulo, captação, e tem vários registros, tá? Registros americanos, latino-americanos, europeus, aonde as melhores chances são nas primeiras 3, 4 captações de óvulos. Você tem as melhores chances de encontrar embriões normais que te dê um filho saudável em casa. Tá. Só que hoje é muito comum pessoas que têm poucos óvulos. Então, você faz mais captações para juntar um número maior de óvulos, para ter mais embriões, para ter mais chances, né? E é o que eu te falei, que a gente precisa de muito bom senso, né? E muita conversa com as pessoas, de explicar como é que está indo o tratamento, qual é a qualidade, né, desses óvulos, desses espermatozoides. Às vezes, não é uma coisa, às vezes, tão fácil emocionalmente, mas óvulos doados
espermatozoides doados são extremamente comuns, né? Então, para você ter uma ideia, pré-pandemia a gente importava óvulo para dar conta da demanda. Poxa. Né? Espermatozoides, só bancos americanos que fazem remessa mensal para o Brasil tem 3. Olha só. Né? E às vezes é isso. Fala, puxa, não tem espermatozoide, como é que você vai fazer? Você tem que lançar mão do espermatozoide de um banco. E o óvulo é a mesma coisa. Né? Então, a gente tem que ter esse bom senso e tem que ponderar. Então, muito importante é a gente explicar o que pode ser feito, explicar as chances de cada procedimento, exatamente para que esse casal possa decidir também o que é o melhor para eles. Legal. E aí, durante a nossa conversa aqui, ficou muito claro a importância do treinamento médico para fazer, né, o médico ginecologista, enfim, que decide fazer reprodução assistida. E aí a São Leopoldo Mandic, junto aqui com o Instituto do Dr. Carlos Peta, que é o Fertilidade e Vida, criou um curso de pós-graduação na reprodução assistida. Conta pra gente um pouquinho, professor. Você sabe que isso foi muito interessante, porque eu estava conversando com o Guilherme Sutti, né, e eu falei para ele que se um dia eu ganhasse na loteria, eu ia fazer um centro para tratamento de quem não tem muita condição financeira para ter esse acesso a uma clínica como a Fertilidade e Vida, por exemplo. Tá. Né? Aí ele falou, mas você não precisa esperar ganhar na loteria. Vamos fazer isso pela Faculdade São Leopoldo Mandic. Né? E aí começou a nossa conversa, começou a história toda, né? E surgiu inicialmente o curso de pós-graduação. Por quê? Existe uma lacuna de treinamento, de educação para esses médicos, né? Esses médicos não têm muito aonde treinar, precisam de cursos. Então, a gente vai fazer o treinamento para os médicos. O que esses médicos vão pagar pelo treinamento vai diminuir bastante o custo para as pessoas que vão tratar. Que bacana. Tá? Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? As pessoas vão ser atendidas na Mandic, todo o acompanhamento vai ser na Mandic, só que na hora de pegar óvulo, juntar, fazer a parte do laboratório, vai para Fertilidade e Vida. Legal. Tá? Por que a gente quer muito que isso tudo dê certo? Porque a ideia é que, em algum momento, a gente tenha Mandic Reprodução Assistida. Que legal. Né? Aonde a gente vai poder funcionar o tempo todo. Não só na épocas dos cursos, não só como cursos para médicos, mas a gente pode treinar embriologistas, a gente pode ter médicos que passem 2 anos e não meses, né? Mas, em especial, né, o que é mais gratificante, o que é mais bonito para a gente? Que se isso acontece, nós vamos poder dar serviço, né, de atenção para essas pessoas o tempo todo. Né? Legal. Não só em grupos menores, mas realmente um serviço que funcione todo dia, todo dia da semana. A gente nunca tem feriado nem fim de semana, tá? Mas que funcione o tempo todo. E com isso, a gente consiga dar para essas pessoas da nossa região metropolitana acesso a um serviço que vai ser de um custo menor do que um serviço privado, né? Que hoje não tem. E de qualidade. E de qualidade, sem dúvida nenhuma. Espetacular. A educação na área da saúde tem essa importância também, né, desse assistencialismo todo. Hein? Parabéns, e parabéns por essa junção aí. E aí também, para a gente fechar agora, dia 7 de novembro, tem um evento, então, para um pré-lançamento de tudo isso? Esse evento vai ser na Mandic mesmo, né? Vai ser um lançamento do curso de pós-graduação. Então, quem tem interesse está convidado, tá? Nós vamos ter os professores, nós vamos ter médicos. Por enquanto, esse curso é só para médicos, né? Mas, se você está interessado em participar, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo do curso, falar um pouquinho mais sobre a infertilidade, né? Então, vai ser uma boa oportunidade para você que tem interesse conhecer o nosso curso. Então, vocês são muito bem-vindos, né?
nesse coquetel de lançamento. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso Mandicast aqui com o super Dr. Carlos Peta, médico ginecologista, super especialista na área de reprodução assistida. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Até a próxima!